Boa noite, a paz do Senhor, amados. Quero dar as boas-vindas para todos vocês, que mais uma vez separa um tempo para estar comigo, aprendendo a palavra do Senhor. E hoje nós teremos mais uma aula de discipulado. E o título dessa aula é Você Precisa Crescer. Já aprendemos sobre a criação do homem, sobre o mal que afetou a humanidade, sobre a solução divina, sobre a forma de receber o perdão, através da fé, do arrependimento. E assim nós estamos crescendo. E hoje, na 7ª aula de discipulado, Você Precisa Crescer. Claro, todos nascem pequenos e precisa crescer. Ninguém nasce grande. Se nascer grande é uma anomalia, não é normal. Então nós nascemos pequenos. Aceitamos a Cristo, agora precisamos crescer. E o que nós vamos aprender é o que nós temos para crescer. Qual é o alimento que temos? Ou quais os alimentos que temos? Então hoje nós vamos aprender sobre a palavra, na próxima semana nós vamos aprender sobre a oração, e assim nós teremos mais algumas aulas de discipulado. Então quero te dar as boas-vindas. Se você tiver uma Bíblia aí, você pega uma Bíblia, para nós estarmos aprendendo juntos. Depois eu vou mandar o PDF dessa aula para você, tá? Para você ter a oportunidade de, com o PDF em mão, você poder assistir a aula mais uma vez e assim estar assimilando mais isso que Deus colocou no meu coração. Vamos orar? Senhor, nós te convidamos, o Espírito Santo vem sobre nós, com o teu entendimento, com a tua graça. Abra nossa mente, os nossos corações, para que aprendamos a tua palavra. Que assim possamos juntos crescer no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você precisa crescer. Que bom. Num corpo normal, o nascimento é seguido de crescimento. Assim também terá de ocorrer com o cristão. Na última aula, nós aprendemos o que é ser um cristão, quando que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. Aprendemos na última aula. Está salvo aí no nosso canal. Então, nascido de novo, precisa crescer para alcançar a maturidade em Cristo. Isso deve ser o seu alvo. O nosso alvo deve ser crescer para alcançarmos a maturidade em Cristo Jesus. E mesmo que a perfeição plena seja inatingível aqui na terra, devemos procurar alcançá-la, como demonstra Paulo. Ele vai falando, a igreja de Filipenses, deixa eu ler aqui com você, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, estou com a Bíblia nova aqui do homem, com as folhas bem fininhas, um pouco de dificuldade para abrir, mas nós vamos lá, Filipenses capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Ele falou assim, verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algo aqui que me chama a atenção é que ele falou assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha só, eu quero me ater um pouquinho nessa parte, esquecer das coisas que ficaram para trás. O grande é o que traz em nós, sabe, às vezes até uma inércia, é nós ficarmos nos lembrando das coisas que passaram. Olha, já se passou, as coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Renovar a nossa mente. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, ele diz que nós temos que renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos que esquecer as coisas que ficaram para trás e crescer. Aquilo que nós tínhamos lá atrás ficou, aquilo já era. Vamos aqui mais um texto do segundo epístola de Pedro, no capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor, no verso 18, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de promover o crescimento espiritual do cristão. Deus fornece alguns recursos. Qual é o recurso que Deus fornece para crescermos? A palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E se o aproveitamos, temos o essencial para o melhor conhecimento de Deus e da sua vontade. É alimento indispensável para a vida, conforme ensina Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, não só de pão, Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que a Bíblia é tão importante? Porque ela é a revelação de Deus aos homens. A Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Revelar é tornar manifesto o que antes era oculto. Foi isso que Deus fez através da palavra escrita. Deus mostrou-se a si mesmo e declarou a sua vontade à humanidade por meio da Bíblia. Para escrever este livro, ele usou cerca de 40 homens, durante um período aproximado de 1.600 anos. Estes homens foram inspirados por Deus. O Espírito Santo guiou no cumprimento da tarefa. Nós vamos ver algum texto, vamos examinar. Agora é só, 1.600 anos, mais de 40 homens escrevendo a Bíblia, e você olha, como não é, uma pessoa só escreveu, que é Deus, foi inspirada pelo mesmo Deus, sequência, nada é uma história totalmente diferente da outra, não, tudo se encaixa. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 21, diz assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Evangelho segundo fulano de tal, você já ouviu falar? O Evangelho segundo... Não, nada disso. A palavra segundo Deus, cara. O pastor colocaram a mão na minha cabeça, entregaram. Isso é um caso raro.
O que você tem que acreditar, você tem que crer é na Bíblia, é na palavra de Deus, não na vontade do homem. Aquele que veio para te entregar alguma coisa, é a vontade dele. É muito perigoso isto. Então eu quero, nesse discipulado, dizer para você, desafiar, buscar na palavra esse crescimento. Aqui é Deus, a oração é você fala com Deus. Agora a palavra, quando você lê, Deus fala com você. 2 Timóteo 3,16 diz que toda palavra, toda escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar. Toda palavra. Em Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 16, toda ela é útil para o crente. Ensinar, a Bíblia indica qual deve ser a conduta do cristão, que agora experimenta uma nova vida e deve andar por novos caminhos. Novos caminhos, cumprindo a vontade de Deus. A Bíblia ensina como desempenhar o papel de filho, de pai, de esposo, de esposa. Traz orientação quanto ao relacionamento no trabalho, etc. A Bíblia te ensina a ter uma vida saudável. Dentro desse texto de 2 Timóteo 3,16, ele ensina, repreende. A palavra de Deus age também como instrumento de repreensão e exortação. O Espírito de Deus a usa para tocar a nossa consciência e repreender-nos. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Olha o que diz a palavra. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Irmão, amadas irmãs e irmãos, a palavra, que é o próprio Jesus revelado, vai lá entre juntas e medulas, lá dentro do nosso pensamento. É algo tremendo. A palavra nos corrige. Além de nos repreender, a Escritura mostra o caminho para consertar o erro ou para mudar o estilo de vida. Mediante a repreensão da palavra, devemos imediatamente perguntar: o que posso fazer agora para acertar minha vida? Leia a Bíblia fazendo pergunta. O que posso fazer? Deus já vai te ensinando. E você vai tomando as decisões que a Bíblia vai falando para você. E você assim vai sendo bem-sucedido. A Bíblia nos educa na justiça, orienta para uma vida justa, reta, sem desvio. Na verdade, a Escritura é o principal recurso que Deus dá ao cristão para que ele alcance o crescimento espiritual. O propósito final da Bíblia está claro no versículo 17 de 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim: a fim de que o homem de Deus, que pode ser você,
né? Eu seja habilitado para toda boa obra. Agora, como utilizar a Bíblia? Na própria Bíblia encontramos conselhos acerca de sua utilização como um recurso para o crescimento espiritual. Eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa, a Bíblia diz para nós, é que nós precisamos ter fé, certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que nós devemos aprender aqui na Bíblia eu vou ler para você, Romanos, capítulo de número 10, verso 17. Diz assim, ó, Romanos 10, verso 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir. Ouvir o quê? A mensagem, a palavra. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé, ela vem através da audição. Nós ouvimos a palavra e com isso passamos a crer, ter fé. Aí a nossa fé é aumentada. E também, como devemos utilizar a Bíblia? Nós devemos ler, mas não é só ler. Tem gente que fala assim, hoje eu li 2 capítulos da Bíblia, 3 capítulos, li a Bíblia toda em 3 meses. Tudo é importante, né? Não tem nada contra quem lê a Bíblia aí em 3 meses. Eu li a Bíblia toda em 3 meses, pastor. Que ótimo. Muito bom. Você parou para meditar? Não. Só li. Vamos falar de um salmo muito conhecido. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Vamos meditar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou ele descansa, já está lá. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Então, isso quer dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do... Não é que vai lá de vez em quando não, porque habitar é diferente de visitar. Eu posso te visitar, mas quem habita na sua casa é você que habita aí. Não é verdade? Salmo 91, olha só. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa tradução aqui, Bíblia do Homem diz, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode-se dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confia. Aquele que habita. Então, para eu ter tudo isso, eu preciso morar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso morar à sombra, perto de Deus. Então, eu li um versículo, 2, estou meditando. Então, será que eu estou morando, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo? Ou eu sou só amigo de crente, eu sou aquele que, de vez em quando eu vou lá, faço uma visita? Não, isso tudo é legal. Mas você precisa morar, habitar no esconderijo do Altíssimo. Estar à sombra do Onipotente. Aí ele continua. Ele o livrará do laço do passarinheiro, ou aqui do caçador, e da peste perniciosa, ou do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos tudo isto. A proteção do Senhor. Então nós estamos lendo e meditando.
Então não precisa ler muito, não. Lê às vezes um versículo só que você lê durante um dia, uma da manhã, você passa durante o dia meditando, ruminando naquele versículo. Você vai ler o Salmo 23. Você diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Puxa vida, o que ele é seu? O seu pastor. Ele é o meu pastor. Aí durante o dia eu estou lavando louça, tu és o meu pastor, Senhor. Senhor, tu és o meu pastor, eu sou tua ovelha. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Isso cria em nós uma dependência de Deus. Um relacionamento de ovelha e pastor, de filho e pai. Um relacionamento. Cria uma dependência. Quando eu declaro que Ele é o meu pastor, eu estou ao mesmo tempo declarando que eu sou ovelha dele. Que eu dependo dele para ele me levar às águas tranquilas. Eu dependo dele para ele refrigerar minha alma. Eu dependo dele para não me faltar nada. Como provedor, ele é o meu provedor. Mas para isso ele precisa ser o meu pastor. Quem é o teu pastor? Jesus Cristo. Aí sim, nós estamos lendo a palavra e crescendo. Então, se você agora confessou Jesus, olha, declara que Ele é teu pastor, nada vai te faltar. Vamos pegar o salmo aqui que eu estou falando. Salmo 23. Salmos de número. Salmo não tem capítulo, tá, querido? Salmos são cânticos, tá? Nunca fale Salmo capítulo 23, não. Salmo não é dividido em capítulo. Salmos são número. Salmo de número 23. E todos os salmos são cânticos, tá? Aqui, olha só. Então, olha o cântico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Olha só, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele faz tudo isto por amor do nome dele. Porque nós não merecemos nada. Aí o salmista fala assim no verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, esse aqui é Bíblia. Então nós como ovelha falamos, tu és o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum. Aí com isso nós teremos uma vida mais tranquila. Não vamos ficar aí preocupados, achando, não, ele é teu pastor. Ele te ama. Coloca a mão no teu coração. Diga assim, o meu pastor me ama. Ele te ama, tá bom? Qual o assunto, aí quando eu estou lendo a Bíblia, qual o assunto principal do texto do livro? Aí acabei de falar que ele é meu pastor, que ele me ama, ele me guia. O que ali se ensina acerca do Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Que o Deus Pai é o meu pastor, que ele vai me guiar, o Espírito Santo vai me guiar. Como me relacionar? Como relacionar este ensino com a minha vida? Claro, andando de acordo, sabendo que eu tenho um pastor, ou no Salmo 91, sabendo que eu habito no esconderijo do Altíssimo. O que Deus quer que eu faça? Que eu obedeça a palavra dele.
Se eu andar segundo a palavra, eu vou ter tudo isso. A Bíblia tem que ser estudada. Por isso nós estamos aqui, né, estudando. O estudo já é um passo, né, mais avançado. O que nós estamos fazendo aqui para conhecer a Bíblia e exige um determinado tempo, um esforço maior, né, mental, para a gente estar aqui estudando a Bíblia. Mas se queremos crescer espiritualmente, precisamos estar aqui às terça-feiras, né, estudando junto com o pastor Edir, lendo a Bíblia, estudando, tendo alguma dúvida, anotando depois. Pastor Edir, eu tive uma dúvida nisso aqui, pode perguntar. Eu terei o maior prazer em responder para você. E olha, vamos memorizar. Nós devemos tentar, pelo menos assim, memorizar um versículo. Claro, tem certas pessoas que têm mais dificuldade, mas tentar memorizar um versículo. Deve-se procurar guardar na mente a palavra, para utilizá-la quando necessário. Por exemplo, o inimigo, o diabo, ele tentou Jesus estava com fome, aí ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus orou para ele e falou: Satanás, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Pode ir embora. Usou a palavra. Está escrito, Satanás. Quer dizer, eu conheço. E você também. Está escrito. Quando a nossa mente é o campo de batalha, né? Vem tudo aqui, ó. Não, larga de ser bobo. Larga de ser boba. Esse negócio de ser cristão, ficar lá, sabe, participando do culto, ou online, como nós transmitimos, ou presencial. Na nossa mente vem, não, vai para outros lugares. Aí, pode sair fora. Mente. Pense coisa do alto. Pense coisa de Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu conheço. Ele morreu por mim. Eu fui justificado. Em nome de Jesus. Deve-se procurar guardar na mente a palavra para utilizá-la quando necessário. Quando Jesus foi tentado no deserto, não tinha consigo o rolo, porque ainda não tinha a Bíblia, tá? Por isso que nós estamos falando, ali eram os pergaminhos, o rolo. Mas ele conhecia, ele falou, também está escrito, não só de pão viverá o homem. Pode sair fora, Satanás. Então, quando o inimigo aparecer, tentar te tirar o foco, você está repreendido, Satanás. Pode sair fora. A minha vida é do Senhor. Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Amém, querido? Na próxima semana, nós falaremos sobre a oração. Então, hoje nós falamos da palavra, para nós crescermos. E semana que vem, nós estaremos aqui no mesmo horário, às 20 horas. Eu vou enviar o link para você e participe comigo desta aula. Nós vamos falar sobre oração. Como orar, quando orar, que forma. Às vezes pessoas ficam preocupadas. Como é que eu faço para orar? A oração, a forma de você falar com Deus, abrir o coração, rasgar o teu coração mesmo, fala, despejar tudo mesmo, falar à vontade com Deus, sabe? Tem gente que fala aí na rede social para todo mundo, conta a sua vida para todo mundo. E olha, conta para Jesus. Tem um hino que diz assim: conte para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Conte para Ele, tá? Conte para Jesus. Senhor, eu estou assim, a minha família, o meu esposo, ou a minha esposa, lá no meu trabalho, os meus filhos, sabe? Conte para Ele. Ele quer que você faça isso. A palavra diz assim: clama a mim, responder-te-ei. Jeremias 33:3. Ele quer que clamemos por Ele. Ele quer que falemos. Ele quer que abramos nossos corações e falemos com Ele.
Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou precisando disso. Pai, eu te amo, Pai. Sabe, expressa o teu amor ao teu Pai. Abre o teu coração, faça isso. Que Deus nos abençoe. E terça-feira que vem voltaremos com o nosso discipulado. Mas antes, quero te lembrar que quinta-feira agora nós estaremos aí com mais uma aula do nosso resumo da Bíblia. Ó, já estamos em Abacuque, hein? Já estamos chegando no final do Antigo Testamento. Tá tudo salvo aí no canal para você. A hora que você quiser ir lá, estudar o livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí você, tá tudo lá, tá? Tá tudo gravado, tá tudo aí no canal para você. A hora que você quiser estudar, você pode se sentar, 30, 40 minutos de aula, e você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Senhor, nos despede na tua graça, nos deu a noite sob as tuas mãos poderosas, uma noite de paz, guardado, abraçado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Está encerrada a nossa aula no dia de hoje. Fiquem todos com Deus.